Fala galera, beleza? Hoje nós iremos continuar os nossos estudos a respeito do sistema endócrino, ou seja, aquele que produz hormônios e liberam esses na corrente sanguínea. Vamos lá? Então, primeiramente, estudaremos a glândula hipófise, uma glândula também conhecida como glândula mestra. Por quê? Porque essa glândula produz hormônios chamados de hormônicos tróficos, ou seja, hormônios alimentadores, hormônios que vão então agir sobre outras glândulas, fazendo com que essas outras glândulas produzam seus hormônios. Ou seja, de uma certa forma, esses hormônios tróficos eles servem então para estimular outras glândulas, ou seja, ele acaba controlando um pouquinho aí a produção de outros hormônios, né, que são produzidos por essas outras glândulas. Então, antes de mais nada, vamos lembrar um pouquinho da morfologia dessa glândula. Olha a figurinha aí, ó. Então temos duas figuras aqui, né? Essa aqui mostrando a região encefálica da pessoa, aqui o cérebro, o cerebelo, a ponte, o bulbo, né? Mas o que interessa para mim agora é aqui a região chamada de hipotálamo, feita e composta por células nervosas denominadas então de neurônios. Esse hipotálamo, ele então produz dois hormônios, o hormônio ADH, o hormônio então antidiurético, e também o hormônio chamado de ocitocina. Esses dois hormônios são produzidos pelo hipotálamo e eles serão armazenados aqui na hipófise, tá? Então, vamos lá para o que interessa. Essa foto aqui, na verdade, é um zoom dessa região, mostrando o hipotálamo, que produz os dois hormônios que eu falei, o ADH e também a ocitocina. O hipotálamo produz e armazena aqui na hipófise. Só que a hipófise, se você verificar, ela é formada por duas regiões distintas. Uma chamada de hipófise posterior ou neurohipófise. Neurohipófise porque ela também, olha a corzinha dela aqui, ela é formada por células nervosas, tá? Então ela é quase uma continuação aqui do hipotálamo. E essa neurohipófise ou hipófise posterior receberá esses dois hormônios e irá armazenar. Então ela não produz nenhum hormônio, ela só armazena, tá? Ok, e quando precisar, ela libera. Mas uma outra parte aqui da hipófise, chamada de hipófise anterior ou adenohipófise, já é formada por tecido epitelial. E por isso também ela tem a grande capacidade de produzir hormônios. Então a maioria dos hormônios que nós iremos ver aqui são hormônios produzidos pela hipófise anterior ou adenohipófise. Beleza? Então vamos ver esses hormônios quais são, rapidamente. Nós temos aqui então, como eu já falei, a neurohipófise, ela não produz, ela só recebe o hormônio ocitocina, que foi produzido pelo hipotálamo. Tá? A ocitocina a gente vai ver que ela age tanto nas glândulas mamárias quanto no útero, tá, das mulheres. E o hormônio antidiurético, ou seja, o ADH, que irá agir lá nos néfrons para que ocorra a reabsorção de água. Tá bom. Agora, a adenohipófise ou hipófise anterior, ela produz dois tipos de hormônios. Os hormônios não tróficos, a palavra trófico é alimentação, ou seja, hormônios não alimentadores, ou seja, hormônios que não irão agir sobre outras glândulas para que elas possam produzir outros hormônios. Não, são hormônios que irão já realizar levar a mensagem para a ação mesmo. Tá? Que no caso é a somatotrofina, também chamada de GH, e a prolactina. Então são os hormônios não tróficos produzidos na adenohipófise. Agora, essa adenohipófise, ela também tem os hormônios tróficos, ou seja, aqueles utilizados para estimular outras glândulas a produzirem outros hormônios. Então, primeiro dele, que é o TSH, que é o hormônio tireotrófico. Esse hormônio, então, vai agir sobre a glândula tireoide, fazendo com que essa glândula tireoide venha produzir os seus hormônios, que depois a gente vai ver.
Tem o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico, que vai agir sobre as glândulas adrenais ou suprarrenais, aquelas em cima dos rins. Então, aqui mostrando lá as suprarrenais. O hormônio FSH e o LH, que são também dois hormônios que são tróficos, que são até chamados de gonadotróficos, hormônios que vão estimular as gônadas, o testículo e os ovários a produzir então os seus hormônios. O primeiro hormônio que nós falaremos é o hormônio produzido então lá pelo hipotálamo, tá? Que é um órgão que está acima, tá, da hipófise. Esse hipotálamo produz dois hormônios básicos. Claro que ele produz outros hormônios que controlam outras coisas, mas nós não falaremos aqui. O primeiro hormônio é a ocitocina. A ocitocina é um hormônio que tem aí muito a ver com contrações musculares, contrações de músculos lisos. Esse hormônio, quando ele age numa mulher que está aí na 40ª semana, 41ª semana de gestação, esse hormônio manda o útero começar a se contrair para que possa então ocorrer a liberação, expulsar o bebê durante o parto. Caso então a hipófise não libere esse hormônio, ocitocina, lá para que ele haja lá no útero, o médico então pode induzir o parto injetando então nos vasos sanguíneos esse hormônio ocitocina, fazendo com que ocorra então as contrações uterinas, liberando o bebê. Após então aí o parto, a ocitocina começa a agir nos músculos lisos em volta aí das glândulas mamárias, fazendo com que ao se contrair venha a expulsar o leite. Vale lembrar que a ocitocina não produz o leite, ele só manda liberar esse leite lá pelas glândulas mamárias, porque quem manda produzir é um outro hormônio que nós iremos ver, chamado de prolactina, tá bom? Então, ocitocina, contração uterina e contração dos músculos lisos lá das glândulas mamárias para expulsão do leite. Um outro hormônio produzido pelo hipotálamo e também armazenado lá na neurohipófise é o ADH, hormônio antidiurético. Se você também não viu a aula de sistema excretor, depois assista que é muito interessante, ok? Então, esse ADH, hormônio antidiurético, ele vai agir então fazendo com que você aumente então a reabsorção de água, ou seja, em vez da água ir para a urina, embora, ele é reabsorvido e lançado e devolvido para a corrente sanguínea. Esse hormônio ADH também é chamado de vasopressina. Por quê? Porque ele faz com que alguns vasos de pequeno calibre venham a se contrair e aumentando então a pressão sanguínea, e isso faz com que lá nos néfrons ocorra então uma maior reabsorção de água, ok? Vale lembrar também que as pessoas que não produzem a quantidade ideal desse ADH, ou seja, hormônio antidiurético, que faz com que você urine menos, porque reabsorve mais água, então essa pessoa ela vai urinar mais. E ao urinar mais, na verdade a gente fala mais, mas é muito mais, às vezes até aí 4, 5 vezes o normal. Então essa pessoa vai perder muita água. E por perder muita água, ela também precisará absorver muita água. Então essa pessoa ela sente sede o tempo todo, ela precisa beber água o tempo todo, porque ela urina muito, ela urina bastante e com grande frequência. Essa doença então é denominada de diabetes insípida. Então acabamos de falar dos hormônios não tróficos, ou seja, hormônios que foram produzidos pelo hipotálamo e armazenados na neurohipófise. Agora nós iremos ver alguns hormônios que são produzidos pela hipófise e armazenada nela também, que são alguns hormônios chamados de hormônios tróficos, ou seja, hormônios alimentadores. Hormônios então que vão induzir outras glândulas a produzir outros hormônios. Primeiro é o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico.
Ou seja, esse hormônio irá agir sobre as adrenais, ou seja, sobre as glândulas suprarrenais, ou seja, aquelas que estão acima dos rins, fazendo com que essas então venham a produzir os seus hormônios. Outra, TSH, hormônio tireotrófico, ou seja, esse hormônio vai agir sobre a tireoide, fazendo com que essa tireoide produza também os seus hormônios. Outra, LH, hormônio luteinizante, e FSH, hormônio folículo estimulante. Tanto FSH quanto LH são denominados de hormônios tróficos, ou seja, gonadotróficos. Por quê? Porque eles vão estimular as gônadas, ou seja, os testículos e os ovários, fazendo com que então venha a ocorrer a produção de testosterona, estrógeno, progesterona, que são os hormônios sexuais, e também eles são responsáveis pela gametogênese, ou seja, formação de gametas, tanto os espermatozoides nos homens quanto os óvulos nas mulheres. Um outro hormônio produzido então pela adenohipófise é a somatotrofina, também chamada de GH, que é o hormônio do crescimento. O que acontece então? Esse hormônio do crescimento ele vai estimular a produção de osso e produção também de músculo. Então, aumentando a sua massa óssea e a sua musculatura. Então, o que acontece? Normalmente, na infância, você tem uma produção normal desse hormônio, fazendo com que você cresça numa altura de acordo aí com o que está descrito no seu material genético, né? Não adianta você vir aí de uma família de pessoas muito altas e querer ser baixinho, ou ser de famílias bem baixinhas e querer ser muito alto, tá? Mas se você produz normalmente esse hormônio, você vai ter uma estatura normal. Agora, na infância, quando você produz pouco desse hormônio, a pessoa desenvolve uma doença denominada de nanismo. Não confundam aí nanismo com acondroplasia, né? Que é um nanismo onde você tem aí as pernas e os braços um pouquinho menor. Tá? Isso é genético, isso é um caso então, de herança letal, né? De alelos letais. Então não tem nada a ver. Isso aqui é questão hormonal. Mas também na infância, se você produzir pouco desse hormônio, somatotrofina ou GH, vai acontecer então, se você produzir muito, você vai ter o oposto desse nanismo, ou seja, você vai ter gigantismo, ou seja, uma altura bem elevada, ok? Esse hormônio ele é produzido constantemente aí na fase de crescimento. Depois que você cresceu, a produção dele é mínima. Agora, se por um acaso ocorre uma disfunção e você na fase adulta começa a produzir esse hormônio, né, ou você também injeta por algum motivo aí esse hormônio na fase adulta, pode ocorrer aí uma doença chamada de acromegalia, crescimento então do queixo, das mãos, dos pés, né? Muito comum também em alguns lutadores de UFC que utilizam esse GH para ficar um pouquinho maior, para ter algumas vantagens durante a luta. E para finalizarmos, que já foi um monte, né, de hormônios, o último hormônio lá, produzido também pela adenohipófise, é a prolactina, ou seja, aquele que vai fazer a produção de leite. Então, ele começa esse hormônio começa a ser liberado durante a gestação, até porque a mulher vai ter o aumento aí da sua glândula mamária, né? E quando ela depois, após o parto, começa uma maior produção desse hormônio, fazendo com que aumente a produção de leite. Só lembrando, prolactina vai produzir o leite e depois a ocitocina vai mandar liberar esse leite, tá? E tanto a ocitocina quanto a prolactina, eles são estimulados pela amamentação. Quanto mais o bebê mamar, maior será a quantidade de ocitocina e prolactina liberada para as glândulas mamárias, maior a produção e liberação desse leite para a amamentação. Ok? Pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, curta ele, compartilhe com seus colegas. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Forte abraço, até mais e tchau, tchau.